Olá, meninas, boa noite para vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Atos, capítulos 5 e 6. E vai ser uma bênção. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. E eu quero iniciar com uma oração. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai, que o Senhor tem permitido a estarmos aqui juntas, Senhor, para aprender mais e mais da Tua palavra. Pai, nós convidamos o nosso doce amado Espírito Santo para se fazer presente conosco nessa noite, que venha trazer discernimento, que venha trazer sabedoria, que venha trazer, Pai, clareza à nossa mente, revelações dos céus, que nós possamos aprender, Pai, juntas, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. Poderíamos estar fazendo muitas coisas, Deus, mas escolhemos estar aqui, Pai, para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado. Esteja conosco, Senhor. Não nos deixa sozinho, Pai. E que teu nome seja louvado e engrandecido através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E aí, meninas, como estão? Tudo certo por aí? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu acho que vocês todas estavam, né, na nossa última reunião, que a gente estava estudando Atos 3 e 4, e que foi muito maravilhoso, né? Nós estávamos lendo sobre a cura do aleijado, né? E quando Pedro e João foram presos, a coragem, né, de Pedro e João. E hoje nós vamos ler sobre Ananias e Safira. Muitas pessoas já conhecem a história de Ananias e Safira. E sobre a realização de curas e a oposição dos apóstolos, né? E também a escolha, né, de homens para servir. Então, eu vou começar a ler aqui com vocês, e aí a gente vai conversando conforme a gente vai lendo. Tá certo, meninas? Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Vamos lá, então. Eu uso a Bíblia NVT, para quem gosta de acompanhar, ler junto, né? Eu uso a versão NVT, que é a nova versão transformadora. E se ela estiver um pouquinho diferente da sua Bíblia, esse é o motivo. Vamos lá, então. Capítulo 5 fala assim: Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando deu parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os homens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante,
Ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Uau! É muito forte essa passagem na Bíblia, né? E nós vemos aqui, para quem não pegou, né, os primeiros capítulos que nós lemos, né, quando a igreja começou, eu acho que é lá no capítulo 2 ou 3, no capítulo 2, né, eles se dedicavam tanto quando a igreja começou, depois que Jesus, né, subiu para o céu. Eles estavam tão felizes, né, com tudo que tinha acontecido depois da descida do Espírito Santo. Eles foram cheios, né, do Espírito Santo no Pentecoste. No capítulo 2 e versículo 45, fala assim: vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Então, aqui no capítulo 5, a gente vê que Ananias e Safira, né, eles eram um casal, casados, e eles venderam um terreno, né, uma propriedade, um terreno, uma casa, uma propriedade. Eles venderam e eles prometeram, né, que eles iam levar o dinheiro todo, aquele bem daquela venda ali, para repartir com os necessitados, né? Eles iam levar para Pedro, eles iam dar aquele dinheiro, né? E só que quando eles foram fazer isso, Ananias e a esposa, eles decidiram, né? Eles combinaram, tipo assim, a gente vai dar, vamos dizer que a gente vai dar tudo, né? O dinheiro, mas a gente vai ficar com uma parte aqui, e se combinaram que era aquilo ali que eles iam falar. Só que, como Pedro falou para ele, né? A propriedade era sua, você que quis vender, né? O dinheiro era seu, foi você que quis dar. Por que você mentiu? Você não mentiu a nós, mas você mentiu para o Espírito Santo. E aqui a gente vê, né, o que acontece, né? O que aconteceu ali, o fruto de uma mentira, né? E na mesma hora, né, Ananias, ele caiu morto no chão. E 3 horas depois, a sua esposa também entrou, confirmou a mentira e também morreu ali na hora, né? E a gente tem tantos ensinamentos, né, sobre né, sobre a mentira, né, sobre essa parte, sobre esses versículos da Bíblia. Eu tenho algumas anotações aqui, deixa eu dividir com vocês. O pecado que os levou à morte foi o fato de tentarem enganar os homens de Deus. Perdão. O pecado que os levou à morte foi o fato de tentarem enganar os homens de Deus, mentindo ao Espírito Santo. A oferta era voluntária, mas a intenção deles foi mostrar algo que eles não eram, e isso irritou ao Senhor. E é muito sério isso, meninas, né? A palavra de Deus já fala, né, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, né? Porque o pai da mentira é Satanás. E aqui a gente vê que, né, foi tão terrível o que aconteceu ali com aquele casal, que muitas das vezes a gente acha, mas é só uma mentirinha, uma coisinha de nada, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E às vezes, né, a gente pode talvez, mas eu não vou cair morta, já menti tantas vezes, estou aqui vivinha, né, e tá tudo certo.
mas às vezes, meninas, não é o físico, né? Não é o nosso corpo terreno que vai cair, vai morrer, mas são tantos, né, sonhos, planos do Senhor para gente que eles podem, às vezes a sua bênção está chegando, mas por uma mentira, né, não vai chegar. Por quê? Porque, né, o Senhor, ele é um Deus da verdade. Ele é um Deus de coisas certas, né? Então, assim, aí a mentira, ela sempre vai ter uma consequência, né? Então, eu sempre falava para os meus filhos desde pequenininhos, assim, e acontecia às vezes um atrito entre eles, né? Alguma coisa, e eles começavam, ai, não, foi ele, foi ele, foi ele. Ficava aquela coisa que a gente não sabia que realmente quem era que tinha feito, né? E eu lembro que eu falava assim para eles: se vocês me contarem a verdade, eu não vou pôr vocês de castigo, mas eu preciso saber da verdade. Se vocês não contarem a verdade, vai os dois para o castigo. E aí sempre a verdade vinha para fora, né? E era tão lindo porque eu não colocava eles de castigo. Eu falava assim: olha, muito obrigado por serem sinceros e não façam isso de novo. Conversava, explicava para eles, mas eu sempre deixei muito claro para eles desde pequenos que falar a verdade é muito importante, né? Falar a verdade, você vai ficar ali envergonhado, vai ficar chateado, né? Vai ficar com vergonha, né? Porque, poxa, agora minha mãe descobriu, né? Mas eu falava assim, mas tá tudo bem, a próxima vez não vai fazer. E não tinha o castigo, né? A maioria das vezes sempre funcionou e sempre deu certo. Tanto que hoje, e eu falo isso, meninas, para que o nome do Senhor seja louvado e exaltado através disso, e que seja uma, como é que posso falar? Que seja não um exemplo, né, mas uma dica para vocês fazerem da mesma forma. Hoje, os meus dois filhos, né, o meu filho do meio e o mais velho, eles estão lá no Alasca, que são, eu acho que 15 mil quilômetros, 16 mil quilômetros daqui. E eu confio nos meus filhos. Se eles falarem, mamãe, a gente vai em tal lugar, eu tenho certeza que eles vão em tal lugar. Ah, a gente não vai dormir em casa, a gente vai fazer isso, vamos para casa do amigo, depois a gente tem uma festa. Eu tenho certeza, é o que eles fazem. Então, assim, porque já veio, né, desde pequenininhos, incentivei eles sempre a falar a verdade. Então, hoje eu eu durmo a noite inteira. Eu não tenho insônia, não tenho preocupações. Será que estão fazendo isso mesmo? Será que não estão mentindo? Será que isso? Será que aquilo? Então, né, a gente falar a verdade, ensinar os nossos filhos a falar a verdade, é muito importante, né? E desde, né, de dentro de casa, se eu falava que eu não ia, e às vezes depois dava vontade de ir, nossa, eu ficava muito, muito chateada, porque eu não podia ir, eu já tinha falado que não ia. Então, assim, e com isso a gente foi aprendendo, né, a ter certeza do que ia falar, como ia falar, mas sempre falar a verdade. E, né, aqui na palavra do Senhor a gente vê, né, o que aconteceu com Ananias e Safira, né, por causa da mentira. Eles não eram obrigados a fazer aquilo. Eles, né, se eles quisessem, eles poderiam ter falado, não, olha, a gente vai vender, a gente vai dar metade do dinheiro, ou a gente vai ficar com 30%. Eles poderiam ter, né? E estava tudo bem, mas eles decidiram mentir, falar que ia dar tudo e, né, para mostrar uma coisa que eles não eram. E aquilo ali fez com que eles morressem, né? Porque é muito sério as consequências da mentira. Talvez a gente não veja elas, né? Não vê a consequência da mentira ali, né, rapidamente em frente dos nossos olhos, mas né, em algum momento ela vai vir. Vamos lá, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam, todos se reuniam regularmente no... Perdão, meninas, antes de eu continuar aqui, me perdoem. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem fazer algum comentário?
alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu sempre esqueço de fazer essa pergunta, me perdoem. Eu não consigo também, meninas, acompanhar as perguntas de vocês, se vocês estão fazendo perguntas ou não. Deixa eu abrir o chat aqui. Deixar o chat aberto, que talvez eu consiga ler aqui. Então vamos lá. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Embora o povo estivesse em alta consideração, cada vez mais... Perdão, meninas. Versículo 14. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Meu Deus, eu estava lendo isso aqui, meditando, eu falei, Senhor, né? Quando você recebe, né, o Espírito Santo, quando você está com o Espírito Santo em você, e nós temos o Espírito Santo conosco, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E aonde Pedro passava, a sombra dele curava. E vocês já pararam para pensar que nós carregamos esse poder dentro da gente? Meninas, eu fico pensando assim, eu falo, meu Deus, nós temos tanto dentro de nós, né? O poder que habita dentro de nós, ele é tão grande que a gente não consegue imaginar o que nós somos capazes de fazer através do Espírito Santo. E às vezes a gente, né, se acha tão incapaz para tantas coisas, e a gente vê aqui, né, que onde Pedro passava, a sombra dele curava. E esse aqui foi depois do Pentecoste, depois que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E eu acho isso maravilhoso, né? Eu falo, meu Deus, a gente precisa buscar mais, né? Esse poder que habita dentro de nós, nós temos mais fé para usar aquilo que o Senhor nos deu, né? Que o Senhor nos deu de presente, que depois que ele subiu, que ele foi para o céu, ele nos deu, né, o Consolador, o Espírito Santo, né? Deixa eu ler aqui que eu escrevi sobre isso. Regidos pelo poder de Deus, a igreja primitiva continuava a crescer. Era cada vez maior o número de pessoas que era acrescentada à comunhão. Milagres extraordinários acontecia entre eles, do tipo até a sombra de Pedro curava. E muitos enfermos e pessoas oprimidas que procuravam a igreja, eles procuravam a igreja porque lá eles encontravam a cura. Meninas, e né, meditando aqui, a gente vê, né, que nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja. Será que as pessoas estão nos procurando porque elas sabem que o que habita em nós é poderoso, que elas podem ser curadas, que elas podem ser libertas? Eu fiquei muito meditando sobre isso, né? Que o Senhor venha ter misericórdia de nós e né, que a gente venha buscar mais o Senhor, sabedoria e discernimento para a gente usar, né, esse poder todo que Ele nos deu através do Espírito Santo. Para que, né, para quando as pessoas nos procurarem, a gente sempre ter, né, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, porque, né, a palavra do Senhor fala que muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo os doentes e os atormentados por espíritos impuros, e
todos eram curados. Então, nós temos esse poder, né, nas nossas palavras de decretar, declarar, né, bênção, cura, libertação, e que a gente venha usar, né, começar a usar com mais, né, não intensidade, mas com mais, esqueci a palavra agora, mas que a gente venha usar, né, todo o poder que existe dentro de nós, que a gente comece a trabalhar e declarar: Senhor, meu filho é uma bênção, meu filho vai passar de ano, ele está com as notas fracas agora, está com as notas baixas, mas ele vai melhorar. A situação está difícil, o trabalho está ruim, não estou gostando, mas vai melhorar, vai passar. Estou com problema no casamento, mas é por pouco tempo, vai passar. Esse aqui é só um aprendizado. Me mostra, Senhor, me dá, né, ouvidos sensíveis, olhos sensíveis, para que eu venha estar atenta no que eu preciso aprender. E estar declarando, porque nós temos esse poder na nossa vida, né? E às vezes a gente olha muito a situação, mas tá difícil, mas, né, vê um doente, meu Deus, doente, que ruim, né? Meu Deus, mas é isso mesmo. Não, nós precisamos declarar: não, tá doente, vai melhorar, vai passar, isso é uma fase, Deus vai dar vitória, amanhã você vai estar melhor. A pessoa pode estar morrendo, mas das nossas palavras, né, as palavras dos nossos lábios, elas têm que sair como bálsamo, né, como palavras de alegria, mesmo a gente vendo que realmente está ruim, né? A gente tem que declarar que não, tá tudo certo, vai ser uma bênção, amanhã você vai estar melhor, toma um chazinho, descansa, dorme um soninho, vai estar tudo certo, essa febre vai passar. E a gente precisa, porque, né, há poder nas nossas palavras. Vamos lá então, meninas. Versículo 17. Versículo 17, o título da minha Bíblia fala: os apóstolos enfrentam oposição. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram: a prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejassem. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. E aqui a gente vê, né, que às vezes eu achei tão interessante, porque quando eu estava lendo, né, eu falei, né, eles foram presos, né, os apóstolos foram presos e foram para uma prisão e tal. Um anjo veio, né, de madrugada à noite, tirou eles de lá, e a gente fica assim: uau, que milagre, que bênção, agora estão livres, né? Só que no amanhecer, eles foram para o templo, fizeram aquilo que o Senhor mandou eles fazerem, voltem para o templo, né? Continuem ensinando.
os líderes religiosos descobriram, mandaram, foram lá, prenderam eles novamente. E às vezes a gente fica assim, mas Senhor, não foi um anjo que abriu? Mas eles ficaram poucas horas só, né, fora da prisão. Mas existe um propósito para todas as coisas, né? Todas as coisas existem um porquê. E as minhas anotações aqui, né? Movidos por inveja, as autoridades religiosas percebendo o crescimento da igreja, ordenou a prisão dos apóstolos na tentativa de inibir, parar a obra de Deus. Eles prenderam querendo, né, por medo, para que eles parassem, né, de falar no nome do Senhor, porque eles estavam vendo que o número de pessoas que estavam, né, crendo em Jesus estavam crescendo absurdamente, né? E a gente vê aqui, né, que ao ser chamado mais uma vez para depor, Pedro, em sua defesa, ele anuncia Jesus Cristo e fala sobre o propósito de sua morte e ressurreição. Pedro, ele nunca deixava, né? Ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para falar do nome de Jesus, ele falava. Ele nunca deixava uma oportunidade passar em branco. Versículo 29. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas e é assim também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. É lindo que a gente vê aqui, né, um Pedro totalmente diferente, né, um homem totalmente convicto, né, daquilo que ele cria, né? Pedro ele tinha convicção no poder de Jesus, né? Em tudo que eles tinham visto, né? Em tudo que eles aprenderam ali com Jesus, e é maravilhoso ver isso, porque ele fala com muita autoridade, né? Um Pedro com autoridade, e ele fala, né, que eles são testemunhas, né, de tudo o que Jesus fez. E assim também é o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Que a gente possa ter essa certeza, meninas, né, de falar a verdade, não importa para quem seja, né, porque muitas pessoas, infelizmente, ou felizmente, né, digamos assim, querem nos afrontar, eles querem vir com perguntas, mas que, né, você serve esse Deus, mas ele acredita mesmo? Qual é a prova que você tem? Tem pessoas que gostam de, eles querem fazer eles fazem perguntas que, né, para nos amedrontar, né? E se a gente não tiver seguros, né, firmes naquilo que nós acreditamos, a gente fica com medo e começa a ter dúvidas no nosso coração, né? Que nós possamos ser como Pedro, firmes, né, nas nossas respostas, não importa para quem seja. Vamos lá, meninas. Versículo 33. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada.
Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Meu Deus! Eu estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor, meninas, ele sempre vai. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós decidimos falar a verdade em nome de Jesus, seja uma verdade bíblica ou uma verdade, qualquer coisa que está acontecendo na nossa vida, fale a verdade. Fale a verdade, porque aqui, né, eles estavam planejando a matar os apóstolos, né? Estavam todos reunidos ali, né, os líderes do conselho e todos eles, né, todo mundo reunido, as pessoas mais importantes, né, estavam reunidos e eles decidiram, o conselho, quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Estava feita a decisão. Mas tinha Gamaliel, um homem muito importante, muito respeitado entre eles, e ele levantou, ele falou assim, olha, há uns tempos atrás apareceu dois camaradas aí, e eles, né, falavam muitas coisas e de repente eles morreram e tudo, né, os seguidores deles se acabaram, né, eles se afastaram, parou ali. Mas esses dois homens são realmente, né, homens de Deus e é certo que eles estão falando, nada vai impedir que eles parem, né? E pode até acontecer de vocês estarem lutando contra Deus. Ele falou assim, olha, vocês tomem cuidado, porque se esses homens realmente estão falando as coisas certas, as coisas de Deus, de Jesus mesmo, vocês podem, né, ter alguma consequência. Então, e aqui a gente vê que o Senhor, ele sempre vai levantar alguém para nos defender. E Deus levantou um homem do meio deles para defender os apóstolos, né? Então, o que eu aprendo aqui é que falar a verdade, não importa o que seja. Amor, você comprou, né, digamos, você comprou um sapato de R$ 500. Como é que a gente vai fazer, né? Não, mas vou pagar em 10 vezes. Mas fale, comprei. Comprei, é melhor você abaixar sua cabeça, ouvir o que o seu marido tem para falar e falar, eu achei que eu poderia, mas, né, não deu certo. É melhor você ficar com o seu marido ali 1 ou 2 dias chateado com você, mas você falar a verdade, do que falar uma mentira, uma alegre mentira, e isso só causar mais e mais problemas, né, para a sua vida. Porque quando a gente fala a verdade, o Senhor, ele nos respalda. Ele sempre nos respalda. E eu acho lindo, né, que aqui, depois que eles mandaram, né, chamaram os apóstolos e mandaram açoitar eles, né, e deram uma ordem para eles não falar do nome de Jesus e soltaram ele, eles saem da reunião alegres, eles saem felizes da vida. Por quê? Porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Eles estavam felizes, porque, né, eles estavam sendo humilhados pelo nome de Jesus. Então, tudo aquilo que eles viram, né, a morte de Cristo, viram tudo o que Cristo sofreu. Então, para eles, passar isso aqui não era nada. Eles estavam felizes porque eles estavam agradando ao Senhor, né? Eles estavam agradando a Jesus. E eu fico pensando assim, meu Deus, como seria eu?
no lugar deles, né? Tipo, ia sair de lá, tipo, eu ia feliz, acho que eu não ia sair, né? De tantas coisas. Lógico, eu ia estar feliz de estar saindo ali daquele lugar, mas eu não ia não ia sair feliz como os discípulos saíram felizes, né? Nossa, nós fomos, né, açoitados. Meu Deus, que alegria, cara. Apanhamos um tanto, que felicidade. Pelo nome de Jesus, né? Então, esse quem me fez parar e pensar e analisar a minha vida, o que eu preciso mudar, que eu preciso, né? Falei assim, Senhor, meu Deus, às vezes acontece uma coisinha, a gente já fica, meu Deus do céu, né? E acha que é o fim do mundo. Por quê, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? A gente já se acha, meu Deus, eu li isso aqui, fez eu parar e realmente pensar em muitas atitudes, né, da minha vida, muitos comportamentos, assim, foi muito profundo. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Fazer um comentário, alguma pergunta? Eu vi que a Marli chegou. Fica à vontade, Marli, se quiser falar alguma coisa. Não, então tá certo. Vamos continuar aqui, então. Capítulo 6. O título é 7 homens são escolhidos para servir. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui que eu ainda não falei para vocês. Não, já falei tudo. Capítulo 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós os dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Eu achei tão linda essa parte, né? Porque muitas das vezes a gente aprende que em todos os lugares vai ter algo, né? Em todos os lugares, né? Todas os ministérios, né? Todas as denominações sempre vai ter alguma coisa. Mas a gente precisa, né? Precisa estar sempre atento ao que o Senhor quer. Os apóstolos ali, eles não podiam fazer muita coisa, eles não, né? Eles tinham que se dedicar, eles se dedicavam ao ensino da palavra, né? E então, assim, eles precisavam estar ali, né? Aprendendo, lendo e buscando. Então, eles falaram o quê? Chamaram, né, os discípulos e falaram, né? Olha, vocês podem escolher 7 homens para, né, para que aquele descontentamento, né, aquele conflito, né, que estava tendo ali fosse regularizado, né, fosse consertado, né, digamos assim. E eles foram, né, eles escolheram, mas tinha, o que eu achei muito interessante aqui é que tinha uma lista, né,
Gente, eu estou esquecendo as palavras hoje. Tinha uma lista do que esses homens precisavam ter. Não era qualquer homem, não era qualquer pessoa que ia estar ali, né, ajudando na distribuição dos alimentos, né, ajudando as pessoas, as viúvas, né, que eles estavam aqui reclamando das viúvas na distribuição diária dos alimentos. Mas esses homens, eles teriam que ser 7 homens, eles teriam que ser homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria. Eles não poderiam ser pessoas, né, que empolgadas, ou pessoas que não tivessem o Espírito Santo com eles, porque senão ia dar uma confusão, né? Então tinha ali, gente, esqueci a palavra. Ali tinha, né? A palavra está na ponta da língua e não vem. Ali tinha, né, uma lista, né, para procurar os homens certos. E a Bíblia fala que a ideia agradou a todos e eles escolheram, né, os homens ali. E um deles foi Estevão, né, que a Bíblia fala que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então, todas as vezes, meninas, que nós precisamos, né, de ajuda para qualquer coisa, nós precisamos saber para quem nós vamos pedir um conselho. Essa pessoa, ela é uma pessoa de exemplo, né? Ela tem um casamento estável, né? Como ela é com os filhos, né? Porque muitas das vezes a gente vai pedir um conselho para alguém, mas a gente não vê, a gente não presta atenção, a gente sai falando coisas, né, nossas, mais sérias para qualquer pessoa, e aquilo dá uma fofoca, aquilo dá uma confusão. Então, até para as pessoas que iam distribuir o alimento para as outras, né, ali, até para as pessoas que vão nos ajudar, que vão nos aconselhar, nós precisamos saber se essas pessoas são pessoas de fé, são pessoas cheias do Espírito Santo, se são pessoas responsáveis, né? Porque muitas das vezes são pessoas que não levam as coisas de Deus a sério e, né, isso vai causar uma confusão. Então, nós precisamos, o que eu aprendo aqui, trazendo, né, para a nossa vida hoje, para os nossos dias de hoje, que para todas as coisas que nós formos fazer, a gente precisa saber, né, as pessoas que nós vamos pedir ajuda. E quando a gente ora e pede ajuda ao Espírito Santo, né, ele é o nosso auxiliador, ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar quem vai ser essa pessoa que vai nos aconselhar, né? Vai ser leve, a gente vai entender o direcionamento que ele, né, tá dando para a gente. Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui, ou se eu já falei tudo. Não, falei tudo que eu anotei. Versículo 8 do capítulo 6. Estevão é preso. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Uau! Aqui nós vimos que
o que habita em nós, né? O que está em nós, ele é tão precioso, ele é tão lindo, ele é tão forte, que isso incomoda as pessoas, né? E a gente vê aqui que alguns homens, né, da sinagoga, eles nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e o espírito pelo qual Estevão falava. O que aconteceu ali foi a inveja. Entrou uma inveja neles, porque eles não conseguiam ser igual Pedro. Desculpa, igual Estevão. Eles não conseguiam, né, ter aquela sabedoria e o Espírito Santo. Eles não tinham dentro deles como Estevão tinha. Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós demos liberdade para ele fazer e falar através de nós, tudo que sai é fruto do Espírito, né? Não é nada nosso. Então, é uma sabedoria que vem do céu sobre nós. E isso causou uma inveja enorme, né, nesses homens, que eles convenceram alguns outros homens a mentirem, né, contra Estevão, falando que ele estava falando contra Deus e blasfemou contra Deus e contra Moisés. E isso causou um problema muito sério, né? Eles levaram Estevão preso e as falsas, e mesmo quando eles levaram, né, ali para depor, no depoimento, as falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo. Eles, né, repetiram a mentira de novo. E só que naquele momento, quando Estevão estava ali calado, escutando tudo aquilo, né, eles viram que o rosto de Estevão, né, ele estava numa aparência, parecia como o rosto de um anjo, né, ele estava com uma aparência diferente. E então eu vejo aqui que sempre quando nós vamos falar a verdade, sempre vai ter uma oposição, né? Vai ter uma oposição. Mas nós não podemos temer, porque aquele que habita em nós, ele vai sempre, né, nos proteger, né? Ele sempre vai trazer uma solução para as nossas vidas, né? Depois, mais, né, no próximo capítulo, nós vamos ver, né, mais sobre o que aconteceu com Estevão. Mas é isso, meninas, né? Que nós venhamos ser mulheres, né, cheias do Espírito Santo, mulheres que falem a verdade, e que isso comece a ser, né, um hábito, um novo hábito em nós, né? Um novo hábito em nós, porque a mentira não nos leva a nada, né? A mentira, ela sempre é descoberta, mais cedo ou mais tarde, né? E então, assim, às vezes a gente fala, né, algumas coisinhas aqui ou ali, e os nossos filhos pequenininhos estão vendo. Só que quando eles crescem, então lá na adolescência, né? Aí você fica assim: nossa, por que você mentiu para mim? E por que isso? Porque você falou lá desde sempre em casa, nas mentirinhas pequenininhas. Às vezes a gente não tem aquela mentira grande, aquela coisa assim, mas os nossos filhos, eles aprendem das mais pequenininhas, né? Das coisinhas mais insignificantes que a gente pensa, que a gente nem percebe que a gente fala. E aí eles crescem, e quando eles são, né, adolescentes, jovens, a gente fica cobrando deles, né? Por que você não me falou a verdade? Né? Mas quando você estava em casa, alguém perguntou: sua mãe está em casa? Fala que sua mãe não está em casa, não. E a gente acha que é uma coisinha de nada, mas vai fazer uma diferença. Eles vão criar o hábito de contar mentirinhas. Então, isso é muito, muito sério. Irailda, pode falar. Paz do Senhor, Jane, paz do Senhor a todas, boa noite. Então, eu queria só pontuar, Jane, assim, né, no meu entendimento também, sobre Ananias e Safira. Eu fiquei meditando no que você falou, e enquanto você estava lendo, eu também acompanhando aqui na Bíblia, me veio alguns pontos, né, que Ananias e Safira,
eles tinham perdido o temor, né? Porque se a gente observar, eles acharam que enganar ao homem, na verdade, e eles não duvidaram da soberania do Senhor. Então, eu acredito que era uma falsa conversão, sabe? Quando você perde mesmo o temor, você já não se importa mais com as consequências daquilo que você faz. Como você mesmo falou, é preciso ter muito cuidado, porque o temor do Senhor, ele tem que habitar no nosso coração, né? Até porque ele é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor, ele já é sábio. E eles acharam, talvez, não, tá tudo bem, a gente vai lá, né? Vamos dizer que demos todo o dinheiro, mas na verdade eles não tinham dado, né? Não tinha nem obrigação disso. Mas veja a importância dos apóstolos, né? Porque se os apóstolos eles não tivessem um relacionamento com o Espírito Santo, Pedro, eles não teriam discernimento para entender o que estava acontecendo ali. Eles teriam sido enganados, né? Por eles acreditaram, tinham acreditado de fato naquilo que eles tinham contribuído, achando que aquilo seria uma verdade. E o engano, né, que estava ali nele, e a Bíblia diz que Pedro diz, né, porque você deixou Satanás, né, ali tomar o seu coração. E às vezes a gente acha que é só em atitudes bem explícitas que Satanás está, né, quando a gente vê uma pessoa realmente manifesta, mas não, Satanás ele está em pequenas atitudes sutis, não enganar o outro, né? Não querer se sobressair, estar acima de outra pessoa na mentira, ou seja, em coisas sutis que se você e eu a gente não vigiar, estará abrindo brecha para que o nosso coração seja cheio realmente das obras da carne, né, que Satanás implanta. Então, o temor eles não tinham. Eu imagino, né, porque foram diante de Deus achando que enganar. Então, a importância também da gente ter discernimento espiritual nos tempos de hoje, porque está muito difícil. Senão, como qualquer pessoa, você poderia acreditar. Eles eram crentes, aparentemente, foram ali dar uma oferta, mas o coração deles tinha engano, era enganoso. Então, realmente, são tempos de a gente ter buscado o Senhor, né, discernimento, porque se os apóstolos eles não tivessem cheio do Espírito Santo, aquilo ia passar despercebido. Mas como Deus é luz, né, as trevas, eles foram diante de homens cheios de Deus. Então, ali foi revelado, trouxe à tona, porque a luz tudo revela, né, nas trevas. E veja que o Senhor fez algo que a gente olha assim e diz, meu Deus, como assim? Eles morreram, né? A gente pode dizer, mas foi só uma mentira? Não foi só uma mentira. Deus sabia qual era a intenção ali por trás. Talvez eles quiseram testar a soberania de Deus e dizer, mas será que eles vão saber mesmo? Será que Deus mesmo está na vida deles? Será que é Deus mesmo que está com eles? Ninguém sabe, né, o que estava por dentro ali do seu coração, mas o fato que a Bíblia diz que, como Pedro exortou ali, Satanás tinha enchido o coração deles. E Deus trouxe ali, eu acredito, aquela situação, né, que trouxe temor para o povo, para colocar um padrão ali. Eu acredito que se Deus não tivesse disciplinado Ananias e Safira daquela maneira, muitas outras pessoas poderiam vir e fazer o mesmo. E às vezes Deus usa algumas situações que parecem radicais aos nossos olhos, né? Eu acredito assim, para mostrar que ele realmente, né? Ele realmente é soberano e que a gente precisa ter cuidado, né, com aquilo que a gente faz, como a gente anda, e que nós não estamos apenas diante de pessoas, mas tem um Deus que tudo vê e um dia a gente vai dar conta, inclusive das nossas obras, palavras, ações diante do Senhor, né? E na perseguição ali que os apóstolos passaram, enquanto você também estava falando e eu lendo aqui a minha Bíblia, veja que os religiosos da época, né, eles encheram o coração de inveja
e tentaram parar os apóstolos ali prendendo. E eu observei isso e pensei, eles só tentam parar, o inimigo só tenta parar aquele que está caminhando, né? Aquele que está fazendo algo para o reino. Então, se a gente está tudo bem com a nossa vida, de vez em quando não tem uma guerra ali, eu não estou falando de guerra extraordinária, mas se você não tem uma oposição, a gente precisa analisar a nossa conduta como cristã. Será que a gente está realmente caminhando ali, fazendo a vontade de Deus? Porque aquele que anda segundo a vontade de Deus vai incomodar o mundo, né? A Bíblia diz, não ameis o mundo nem no que ele há. E Jesus disse, se odiaram ele, não vão odiar também a gente. Então, eles estavam sendo odiados e tentaram parar eles justamente porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então, a gente também precisa ter cuidado com a passividade. Será que, como está a nossa vida, a gente tem caminhado fazendo a obra do Senhor? A gente precisa ter um cuidado com isso, porque hoje em dia a gente vê muita passividade, sabe? A gente precisa trazer à tona, como você tem feito aqui, a palavra de fato do Senhor, né? E cuidado com a passividade, porque se a gente anda muito tranquilo na nossa caminhada, nada está acontecendo, não tem nenhuma oposição, talvez seja o sinal que a gente precisa caminhar, fazendo algo para o reino, entendeu? Porque sempre que você estiver caminhando para fazer algo para o reino, vai ter oposição, não tem como, gente. Vai ter oposição, porque Satanás ele vai tentar parar a igreja, mas a própria palavra fala, né, que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Era só isso que eu queria comentar, Jane. Obrigada. Amém, é exatamente isso. Você falando isso, eu lembrei e que o versículo, para mim, o versículo da minha vida, que é o meu versículo chave, né? Eu carrego ele muito dentro de mim. Quando eu tive, né, ali um encontro real com o Senhor, dia 6 de abril de 2019, esse versículo ele caminha comigo e ele vai comigo, é o meu lema, é o que chega à noite, eu paro e penso, leio ele e eu analiso a minha vida, que eu falo assim, Senhor, eu preciso né, saber o que eu fiz hoje, né, como foi minha vida, né, fazer uma análise, né, se eu andei da maneira que agradou o Senhor, né? E está lá em 2 Timóteo 2:15, que, né, fala assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Meninas, esse versículo é o versículo do meu coração, da minha vida, porque eu acho que nada mais do que chegar no final do dia, né? É como você falou, Irailda, né? De você se autoavaliar, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa, da maneira correta? Né? E é o que diz esse versículo, mas, né, procure apresentar-se diante de Deus aprovado, como um obreiro aprovado, né? Diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Porque quando nós manejamos a verdade, nós não temos, meninas, e eu falo isso com toda a convicção da vida, sabe? Você não tem o que se envergonhar de nada. Quando você fala a verdade, você não tem do que se envergonhar, né? E o Senhor, ele conhece as intenções do nosso coração, né? O Senhor, ele sonda os nossos corações. Então, é muito importante isso, né? Como Irailda falou, a gente não sabe o que tinha, né? Qual era a intenção de Ananias e Safira naquilo que eles estavam fazendo, né? E o Senhor, ele vem e, né, tem faz algumas coisas radicais, né, para que a gente venha, para que esse temor, né, ele venha sobre nós,
porque quando nós temos temor, a gente tem, né, o temor, ele é o princípio da sabedoria, né? E muitas das coisas acontecem e nós, né, a gente tem conhecimento e quando a gente começa a ler a palavra de Deus, né, a Bíblia, a gente vê muitas coisas que você vai lendo e vai te trazendo um temor. Não é medo, mas é um temor, né, de andar corretamente diante do Senhor. E é maravilhoso isso, meninas. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui junto comigo, né? Para a gente estar aprendendo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus fala que o meu povo, ele perece, né? Por falta de entendimento. E ler a palavra de Deus é buscar entendimento, né? Buscar sabedoria. Como eu já falei para vocês, né, algumas vezes, que a partir do momento que eu tive um encontro, né, com o Senhor, quase 5 anos atrás, eu tive uma paixão, assim, uma paixão louca pela Bíblia, pelas Escrituras, e quanto mais eu leio, mais eu quero. Agora que lendo, né, me chamou a atenção Gamaliel. Tô aqui, meu Deus, eu nunca estudei, nem sabia que existia Gamaliel. Já li algumas vezes, né, aqui na palavra de Deus, mas eu nunca tive esse interesse, né? Por isso que a palavra de Deus, ela é viva, porque nunca tinha saltado aos meus olhos quem foi Gamaliel. Eu quero ler mais sobre ele, né? Estudar mais sobre ele. E então, meninas, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui aprendendo, né? E a gente aprende umas com as outras. Foi muito bom, Irailda. Muito obrigado de você, né, ter vindo aqui e falado, né, aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, pontuado algumas coisas, né, que só acrescentou em tudo aquilo, né, que eu falei, deixou mais claro. Isso é maravilhoso. É uma bênção isso. Meninas, vamos fazer então uma oração, né? Nós já passamos um pouquinho do horário. E na semana que vem vai continuar, né? Segunda, quarta e sexta. E eu vou estar postando esse final de semana, talvez amanhã eu vou postar o cronograma do nosso, ali do grupo, né? De semana que vem. E nós vamos ter um café às 14 horas, né? Às 2 horas da tarde. E vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. O Senhor está nos dando uma direção bem específica para algumas coisas. Vamos estar estudando o livro que eu tinha falado para vocês, né? Limites, quando dizer sim e quando dizer não, que é um livro assim que eu sou uma antes desse livro e outra depois desse livro. Nós vamos estar estudando esse livro às terças e quintas. Eu vou botar lá no cronograma certinho. Eu espero que vocês consigam participar, vai ser maravilhoso. Vamos orar então? Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, Jesus, que Tu se fez presente conosco, Pai, trazendo, Pai, discernimento, Pai, trazendo sabedoria, Pai, trazendo um ensinamento tão precioso para as nossas vidas, Deus. Pai, ensinamentos que nós vamos carregar, Senhor querido, no nosso coração, que nós vamos aplicar às nossas vidas, Senhor. Pai querido, que nós aprendemos hoje, Pai, que nós venhamos, Pai, sondar o nosso coração, que o Senhor venha sondar o nosso coração, que nós possamos, Pai, enxergar, Pai, todos os pontos que precisamos, Pai querido, consertar para estar mais perto de Ti. Pai, muito obrigado, Pai. Guarda as minhas irmãs, guarda a casa delas, as famílias, os filhos, os esposos, o trabalho, a saúde, Pai, tudo aquilo que carrega o nome delas, Deus. Guarda cada uma delas, Pai, dá uma boa noite de descanso na Tua paz e no Teu amor, que Tu venha lutar as guerras das minhas irmãs durante a noite, Senhor. Que os Teus anjos venham, Senhor querido, abrir as portas daquilo que está trancado na vida delas nessa madrugada, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida delas. Pai, obrigada por tudo, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Dá-nos mais sede, Pai, mais sede de aprender a Tua palavra, Deus. Mais sede, Pai querido, de beber essa água, Pai, desse rio que jorra, Pai. Dá-nos essa sede, Pai, que nunca venha faltar essa sede em nossas vidas, de Te conhecer cada dia mais e mais.
Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meninas, muito obrigada, tá? Deus abençoe vocês. Um bom final de semana. Descansem. E a gente se vê segunda-feira no nosso estudo, né? Na continuação do nosso estudo do livro de Atos às 20 horas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. When temptations comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Come on, give God all the praise, all the applause. Oh, blessed be your name. Come on, church, we sing. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. And when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. The name of the Lord. Oh, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh, blessed be your name.
song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my loss, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Is well.
my soul. It is well, it is well with my soul, and my sin, oh, the bliss of this glorious dawn. My sin not in parts, but the whole. His nail to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when the patient beside the clouds be rolled back as a scroll. The truth shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, and all my fears are gone. I no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God.
From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your breath blows through my wings. I no longer afraid to fear. I am a child of God. I no longer afraid to fear. I am a child of God.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. And now I surrender. Yeah. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. Our God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. And shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Oh, our God, yeah. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Oh, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Oh, our God. Yeah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us?